universo, pela graça concedida, razão pela qual a todos estão dizemos estar sobre esse lugar é uma graça. É de dizer que sempre que eu piso sobre esse lugar, eu lembro de uma jovem chamada Raquel, nosso papai abovado conhece. Ela não acredita que eu prego. Sempre quando eu falo que eu prego, ela não acredita. Eu pergunto por quê. Ela me disse, você ainda és criança, não pode pregar. Vai ver se eu fico ali. Eu lhe falo sempre, podes não acreditar hoje, mas haverá um dia que você vai acreditar, porque tudo que nós fizemos é de acordo com a graça e a vontade de Deus. Eu não vou te mostrar, mas eu quero que Deus possa te mostrar. Por isso vamos fechar os olhos e vamos entrar naquilo que é a espiritualidade, para que possamos entrar na mensagem. Oremos em nome de Jesus. Eterno Deus, Criador do Universo, incomparável Senhor. Mais uma vez clamamos obrigado pela graça concedida, razão pela qual tu disseste, aqueles que falaram do Espírito, falaram aquilo que sobreveio do Senhor, Pai. Deixa que teu Santo Espírito venha reinar sobre este lugar, que eu possa desaparecer e o Senhor possa aparecer sobre este recinto, a fim de que todos aqueles possam estar aqui e que possam beneficiar daquilo que é a sua graça, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem passar pelo Senhor. Tu has neutralizado toda a força contrária do mundo das trevas, que caia por terra em nome de Jesus. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Vou agradecer mais uma vez a Deus pela graça que Ele nos deu. Ele dizer que o nosso tema da manhã de hoje, a nossa mamãe Ana já pregou no capítulo que ela deu, que Deus abençoe. Eu estava no outro lado, eu estava assim admirado, eu estava falando, mas a pregação que eu vou pregar, já estão a pregar, e eu quando chegar em frente, o que é que eu vou falar? Nosso tema da manhã de hoje, Jesus é a porta e ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Amém, povo de Deus? Deixa-te dizer que Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Mas deixa-te dizer, falar da porta, estamos a falar de um instrumento que nos permite a entrada e a saída de um determinado lugar. Amém, povo de Deus? Só existe entrada quando é pela porta. Fora da porta não existe entrada. Por isso é que hoje estamos mandando dizer que se você quer entrar no céu, deixe de passar por Jesus. Se você quer entrar no céu, deixe de passar por Ele. Porque se você não passar por Ele, não herdarás o reino dos céus. Amém, povo de Deus? A oração não é a chave de entrar no reino dos céus. A pregação não é a chave de entrar no reino dos céus. Porque se não fosse assim, a Bíblia não poderia dizer, muitos no último dia vão me dizer, Senhor, não pregamos em seu nome, não profetizamos em seu nome. E o Senhor vai lhes dizer, saiam daqui, eu não vos conheço. Amém, povo de Deus? Mas o segredo, ou a chave para o reino dos céus, é meu Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas 23, no seu versículo 35 até 43. Lucas 23, 35 a 43. Lucas 23, 35 a 43. Lemos assim a palavra do Senhor. Amém. E o povo ficou parado e a olhar, mas os líderes gozavam e diziam, ele salvou outros, que se salve a si mesmo, se é em Cristo Deus, o escolhido. Até mesmo os soldados fizeram pouco, aproximando-se, oferecendo-lhe vinho acre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia também uma inscrição por cima dele, este é o rei dos judeus. Então, um dos criminosos que estavam pendurados começou a insultá-lo, dizendo, tu não és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Em resposta, o outro censurou, dizendo, tu não tens nenhum temor de Deus,
agora que recebeste o mesmo julgamento. E, no nosso caso, é justo, pois estamos a receber o que merecemos pelas coisas não, ou pelas coisas que fizemos. Mas este homem não fez nada de errado. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E ele disse, em verdade digo-te hoje, estarás comigo no paraíso. Palavra do Senhor. Amém. Amém, povo de Deus. Essa é uma história que não é nova. Mas eu quero que você possa aprender algo no dia de hoje. Amado, aqui era quando Jesus, meu Senhor, estava a ser crucificado. Diz a Santa Escritura, quando agarraram ele, os discípulos colocaram todos eles fugiram. Pedro fugiu, Tiago fugiu, entre todos os outros também correram, porque eles disseram, mestre, ele pegaram, vamos lhe bater, e nós vamos fazer o quê? Amado, deixa-te dizer que Jesus naquele instante era como se fosse uma maldição, porque na lei dos judeus, ou na lei de Moisés, diz a Santa Escritura, não farás de você mais um outro Deus, a não ser o Criador do universo. Os judeus naquele exato momento, eles olhavam Jesus como uma idolatria, como se ele fosse um ídolo, estava a tomar o lugar de Deus. Mas uma coisa eles esqueciam, o próprio Deus que Moisés clamava era mesmo aquele que eles estavam a bater. Amém, povo de Deus? Eles viram que esse aqui quer tomar o lugar de Deus. Se tu leres nos 10 mandamentos, diz a Bíblia, pessoa que comete tal coisa não merece viver. Procuraram motivos para aprender Jesus. Amém, povo de Deus? Desde quando começaram a aprender, deixa-te fazer recuar mais atrás. Desde quando o diabo chegou até Adão, Adão estava nu. Chegou até lá, até a Eva, enganou a mulher enganou seu marido. Quando enganaram-se os dois, diz a Bíblia, fez-se uma troca espiritual. Adão tinha a chave da vida com ele mesmo. Por isso é que tudo quanto existe, tudo provém de Adão. Adão é que deu nome a todas as coisas que existem. Porque Deus, quando deu o mundo para Adão, lhe disse, Adão, eu te dou todas as coisas, e você é representante de tudo. Lúcifer estava delante, algo que me eliminou. Ele estava no território dele, mas Deus fez o homem e ele não se apercebeu. Ele só assustou o homem, já está a girar. O homem já está a começar a girar. Ele olhou e disse, não, tenho que procurar algo para fazer, para roubar aquela chave. Por isso é que ele, quando enganou,
roubou a chave da vida e levou. E Deus, quando se apercebeu, Ele disse: a chave já se foi. Expulsou o homem, expulsou a mulher, disse: saem daqui. E Ele procurou uma estratégia. Se tu leres em Apocalipse, diz a Bíblia, era necessário alguém descer cá na terra para que possa morrer e recuperar aquela chave. Amado, Jesus morreu para te dar a chave para você entrar no reino dos céus. Jesus morreu para te dar a chave para você ser chamado vencedor. Jesus morreu para te dar a chave para que tudo quanto o diabo fechar, se você chamar o nome dele, ele vai abrir para você. Amém, povo de Deus. É que quando falaram lá nos céus, quem é digno de descer? Estes anjos, diz a Bíblia, ninguém começou a falar. Olharam em todos os quatro cantos, ninguém conseguiu falar. A Bíblia diz que houve um silêncio nos céus durante muito tempo. O João estava a chorar porque ele não estava a ver ninguém. Ele viu aqui, nós estávamos mal. O anjo olhou no João e disse: fica calmo. O ponto final ainda não falou. Amado, deixa-te dizer, o ponto final da história é Deus, e nunca foi o homem. Deixa o mundo falar, deixa o mundo criticar. Tudo que eles vão fazer será apenas uma vírgula. Na gramática, a vírgula significa continuidade da frase, uma outra ideia, mas o ponto final é o final da frase. E o ponto final é Jesus na tua vida. Amém, povo de Deus. É que quando houve um silêncio nos céus, João olhou, não havia ninguém, começou a chorar, como se fosse uma criança. E lá no trono houve uma voz que disse: não se preocupem, eu próprio vou descer. Eu é que comecei isso e eu é que tenho que acabar com isso. Quando Jesus estava na cruz, os homens, quando olharam para ele, só que algo que me admirou, amado, do mesmo jeito que Adão nasceu mundo, meu Jesus também morreu mundo. Aquilo que você fez da igreja católica é uma ideologia da igreja católica. Jesus não morreu terceiro. Ele morreu nu, estava nu na cruz. Tanto ele como os ladrões que lá estavam todos nus, porque todas as roupas deles tiraram. Segundo a lei dos judeus, aquele que está sobre a estaca ou está sobre a cruz não pode ficar com roupa, deve morrer ali. E as aves dos céus têm que comer aquele povo. Amém, povo de Deus? É que quando ele estava na cruz, pegaram uma madeira, escreveram Rei dos Judeus como insulto e colocaram ali para lhe abusar. É que quando os soldados começaram a ler aquilo, começaram a rir sobre ele. Mas você salvou as pessoas, você curou pessoas, você fizeste pessoas que não andavam começarem a andar. Mas por que você sozinho não consegue se tirar aonde você estava? Começaram a abusar. Amador, o que aconteceu? O outro que também estava de lado, viu que as pessoas estavam a abusar, também começou a abusar Jesus. Olhou para ele e disse: você não é o rei dos judeus, mas o porquê que você não está a conseguir se salvar? O outro que estava de lado olhou e disse: irmão, nós os dois estamos aqui a pagar por algo que nós fizemos, mas esse homem nada ele fez, mas está a pagar. Senhor, quando ires ao teu paraíso, lembra-se de mim. Jesus lá na cruz, amado, com um prego bem grande na mão, olhou para ele e disse: meu jovem, ainda hoje eu e você vamos comer no paraíso. Amém, povo de Deus? Quando eles estavam aí, diz a Bíblia, os portões dos céus se abriram. Todo o exército celestial desceu onde estava Jesus. O anjo Miguel, onde ele estava, Jesus estava no meio. Miguel, general supremo, estado maior, ele estava aí de lado. Ele falou: mestre, ninguém estava a ver. Era só o mestre que estava a ver. Disse: mestre, me dá só poder agora, em 1 minuto, vou deixar cair todo mundo. Jesus olhou e disse:
receberem, vão começar a me glorificar dia após dia. Isso é que a Bíblia diz: todo joelho deve se humilhar pelo Senhor e todas as vozes têm que testemunhar que Ele é o Senhor. Deus olhou para Miguel e disse: Miguel, deixa a tua arma, não pega, não é necessário se esforçar, porque o que eu estou a fazer aqui, eu estou a fazer uma dobra, estou a tirar o que estava no diabo e estou a colocar nele, para quando o diabo levantar, ele só vai falar: em nome de Jesus, sai da minha vida, e o diabo vai sair. O anjo Miguel estava muito estressado. Ele olhou e disse: eu sou um soldado. Tu a ver meus generais, estão a lhe bater, estão a lhe cuspir. Eles só estavam acusados. Os outros soldados estavam ali. Os gatunos ninguém conseguiu ver. Os soldados romanos também não conseguiram ver. Ele só disse: Senhor, me dá sua permissão. Não quero muita coisa. Ordena-me apenas e eu vou deixar cair todo dizer. Ele disse: não é necessário. Você haja calma. Está tudo sob controle. O que eu quero na realidade é fazer uma troca. Amado, deixa-te dizer: Jesus morreu num para te dar essa veste branca que você tem. Jesus morreu num para te dar roupa para você viver lá. Deixa-te dizer algo, amado. Ele foi cuspido, humilhado, batido, para que você hoje seja pessoa de valor. Por isso, com muito orgulho, hoje você, quando sai na rua, te perguntam de que religião você é. Você ainda lhe olha, começas a rir, você lhe fala: eu sou cristão. Porque é um Deus que morreu por mim lá na cruz, se humilhou para eu ser uma pessoa grande. Amém, meu Senhor. Enquanto Jesus estava na cruz, mandou aquele Miguel ficar tranquilo. Miguel cruzou os braços, estava a ver todo o jogo conforme estava acontecendo. O que mais me admirou é que Satanás, enquanto estava ali, ele ficou pausado no canto dele. Já estava ali, porque ele falou: eu lhe consegui. A primeira vez, quando ele tentou, a resposta de Jesus era: o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que virá de Deus. Satanás, quando ouviu aquilo, ele levou num sítio alto e disse: se na verdade você é filho de Deus, se atira, diz a Bíblia, os anjos virão te buscar. Jesus olhou e ele disse: meu caro, a Bíblia também diz: não tenta o teu Deus. Satanás olhou e disse: não pode. Ele olhou, levou num outro sítio, mostrou tudo do mundo. Mas deixa eu te dizer algo: se você pensa que esse mundo pertence a Deus, estás mal enganado. Quem governa o mundo é Satanás. Por isso é que Jesus disse: eu tenho que ir para vos preparar lugar. O lugar não é aqui. Fala do teu irmão que está à esquerda, à direita: o teu lugar não é aqui. O teu lugar é lá em cima. O teu lugar é lá do cima. Quando Satanás chegou, mostrou todas as coisas do mundo. Aquelas mulheres mulatas como hoje se mostrou. Começou a lhe mostrar tudo. Dinheiro, tudo começou a mostrar. Ele disse: se você me ajoelhar aqui e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus olhou e disse: Satanás, sai. E Satanás saiu. Amado, o que eu quero fazer isso? O mais importante para Satanás não era dar as coisas que Jesus queria. O mais importante para Satanás era ser a Jesus, obedecer uma das palavras dele. Do mesmo jeito que ele disse na Eva: toma, e ele a recebeu. Ele também disse: não, se eu lhe mandar e ele aceitar, eu terei poder. Mas meu Senhor sabia. Quando ele se aproximou, ele disse: Satanás, sai. E quando ele saiu, ele disse: eu vou.
Mas eu vou lá. Quando Jesus estava na cruz, Satanás começou a bater palma, começou a fazer festa, humilhações começaram a surgir, soldados começaram a ofender, começaram a criticar. Mas uma coisa me admirava: enquanto no mundo Jesus estava sendo ofendido, lá no céu estava sendo glorificado. Enquanto ele aqui estava sendo batido, lá no céu estavam se humilhando perante a ele. Amado, deixa-te dizer, quando o inimigo está a combater a tua vida, está a humilhar a tua vida, não começa a se preocupar, ele só está a mandar Deus agir na tua vida. Se Satanás estava do outro lado ali, ele estava aqui e falou que eu venci. Só que há um erro que ele cometeu. Amado, fala, Deus não comete erro. Deus não comete erro. Deus, quando ele próprio veio aqui, ele já sabia, do jeito que eu pisei, Satanás vai me matar. Então a minha missão não pode ser vir viver. Então a minha missão deve ser vir morrer. Satanás pensou, do jeito que ele ia matar Jesus, iria acabar com a missão. Mas sem saber, do jeito que ele matou, em vez dele acabar com a missão, ele só completou com a missão. Amém, povo de Deus. Os teus inimigos vão completar a missão da tua vida. Aqueles que te combatem vão varrer a rua para você passar. Eles vão abrir o caminho para você conseguir passar. Mas deixa de dizer, a humilhação que ele te humilha hoje será a elevação da tua vida. Mas Deus vai te exaltar. Deixa meu Senhor trabalhar. Enquanto ele estava na cruz, olhando nos ladrões, ele disse: não se preocupa, eu e você, hoje ainda vamos comer. O outro só olhou, disse: essa aqui tipo, está a ficar maluco. Você está aqui, nem estás conseguindo sair, nem estás conseguindo se desprender. Como é que estás a falar? Que ainda hoje você vai comer. Se você hoje você vai morrer, sem saber que ele esquecer. Quando você morre em Cristo, a tua alma não morre, o corpo morre, mas o espírito vive. Jesus não estava a falar da carne, estava a falar do espírito. Ele disse: meu caro, ainda hoje, eu e você vamos chegar no paraíso. Quando bateu 12 horas em ponto, uma coisa aconteceu. Em vez do sol ficar ardente, ficou escuro. Os soldados começaram a se olhar, falaram: são que horas? Falaram: são 12 horas, eles não podem. Mas ali na discussão 19 horas estava muito escuro. Não estamos a entender nada. Só assustaram o meu Senhor onde estava. Foi. O Espírito saiu e a carne ficou ali. Esses dois ladrões também, a mesma coisa. Estes lá começaram já a bater palma. O nosso obstáculo foi, sem saber que eles esqueceram. Ele saiu de obstáculo para ser a porta de passagem para ele. Amado, deixa de dizer, Jesus é a porta. O mundo das trevas pode meter bloqueio, pode meter barreira. Aqui ninguém passa. Se você tem Jesus, Ele será a porta da tua passagem. Se você tem Jesus, ainda aqueles que amarrarem, Ele será a faca que vai cortar os filhos para você passar. Ainda aqueles falarem, você não avançará. Deixa de dizer, a Bíblia lhe chama a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ninguém vai ao Pai sem primeiramente a palavra, e por intermédio da palavra, eu estou a te declarar que a última palavra vem da palavra de Jesus. Quando ele começou a subir, foi. Segundo a lei dos judeus, todo aquele que morre na cruz não pode sair da cruz. Tem que apodrecer aí. As aves têm que vir comer. Pilatos, onde ele estava no prédio dele, chegou um senhor chamado José de Arimateia. Ele era como se fosse um senador, um homem muito importante naquela época. Quando ele chegou no gabinete, na porta, Pilatos estava lá no prédio, olhou e disse: não pode, esse homem vai fazer o que é isso? Olha só,
O cabola, quando vê o chefe da igreja, é como se fosse um soldado. Viu o seu general, porque general é nível de nível. Tem general que também tem chefe dele, mas tem aquele general que não tem chefe. Acho que quando ele viu o José de Arimateia, Pilatos começou a tremer. Quando saiu, me olhou e disse: meu Senhor, o que é que você está fazendo aqui? José de Arimateia me olhou e disse: dá-se a ver aquele homem que você me meteu no meio. Aquele é meu Senhor. Não vou te falar muito. Vai só tirar aquele corpo quando eu precisar. Amém, povo? Amém. Pilatos olhou e disse: meu Senhor, se não ensina a lei, na lei, é impossível. E eu não posso fazer isso. Mas, como você pediu, eu vou tirar. Mas deixa eu te dizer, o mais na tua vida é Jesus. Mas está a significar uma outra ideia de uma frase já escrita. Pode escrever uma escrita, pode escrever algo. Quando você mete mais, quer dizer que você está colocando uma outra ideia. Vou te dar um exemplo. O culto termina 12 horas, mas quando tem trabalho espiritual, acaba 13 horas. Quer dizer, fizeste uma frase, meteste um mais, acrescentaste outra ideia. O mais da vida do homem é Jesus. Amém. Quando o mundo escreve, eles podem meter tudo, mas o mais é Jesus que acrescenta outra coisa. E lá no vento de José de Arimateia, olhou e disse: meu Senhor, chamou os soldados, algo que me admirou. Eu estava ali, a Bíblia estava rindo. Os soldados que levaram Jesus a Arimateia, quando José de Arimateia chegou, foram levar como se fosse presidente. Começaram a correr, porque aquele é uma autoridade. Disse: me tiram aquele homem, eu já tenho um lugar preparado para ele ficar. Jesus não apodreceu, ele foi enterrado como uma pessoa de valor. Se o teu Senhor morreu como uma pessoa de valor, você não terá valor. Amado, deixa te dizer, fala no teu irmão que está à direita. Jesus morreu para que você tenha valor. Quando Gatuno chegou lá no céu, algo muito admirável, entrou nos portais celestiais, ele já estava com uma outra roupa. Por isso que eu disse: Jesus morreu num para usar roupa. Ele entrou com outra roupa lá nos céus, o gajo todo bonito, começou a entrar a andar, assustou uma avó e chamou, aquele era Moisés, e chamou: ei, jovem, estás aqui a fazer o quê? Ele disse: estás aqui a fazer o quê? Aqui não é teu lugar. Quem te deu a permissão de você chegar aqui? Você não sabe. Quem rouba não merece entrar aqui. Você não sabe. Quem fuma não merece entrar aqui. Você não sabe. Quem faz coisas ilícitas não merece estar aqui. Ele começou a lhe perguntar: quem te fez entrar aqui? O homem sem palavra não tinha nada para responder. Este Jesus saiu e disse: Moisés, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Ele passou por mim, por isso ele está aqui. Mas vai te dizer: se você passar por Jesus, quando chegares na porta, ninguém vai meter barreira. Você vai passar como se fosse. Passagem. Moisés ficou tonto, ele disse: nunca vi. Na lei dos judeus, quando você encontra gatuno, você tem que matar. Por isso que você vê aqui, ontem agarraram gatuno, ele estava a passar aqui, já estava sem camisola, já estava a lidar com o pé de pau. Agora imagina, Moisés olhou, se lembrou do que estava escrito na Bíblia. Ele disse: vieste fazer aqui, aqui não é teu lugar. E Jesus lhe disse: Moisés, será que aquilo botou no puro? Você vai ver que é impuro. Ele disse: não, Senhor. Será que aquilo que estava impuro, e eu agora lavei e fiz ficar puro? Será que está
está impuro. Ele disse, não, Senhor. Então ele deixa. O impuro sou eu. O puro é ele. Porque o meu sangue lavou ele. E é puro para entrar sobre esse altar. Mas deixa-te dizer, Senhor é a porta que vai nos levar no reino dos céus. Já não há caminho sem ele. Deus está a murmurar. Existem pessoas que estão a se perder. Outros se intitularam de Deus. Eu sou Deus. Mas se você vê o tal de Deus, usa relógio. O tal de Deus usa fio. Entra no restaurante, mas acha chamar de Deus. Mas o verdadeiro Deus, ele não come comida carnal. Ele come a comida espiritual. Ele come da tua oração. Ele come do teu sacrifício. Ele come de tudo que você faz. Aquele aleluia que você grita, aquele amém que você fala, é a comida que ele come. E se você passar por ele, herdarás o reino dos céus. Amém.